Não, Até eu acho que a gente está no tema, tá, né, é isso que eu ia dizer, introduzindo o até tema. é entrelaçado as histórias, É, porque essa história de privatização do sistema prisional e socioeducativo, teoricamente, poderia surgir justamente do, abre aspas, o mau serviço prestado pelo setor público, repetindo, abre aspas, né, para entender bem. Se eu quero passar para o setor privado, teoricamente é porque o público não está dando conta. Acho que é mais ou menos por aí. E não é um assunto novo. Por exemplo, a CPI do Sistema Carcerário de 2015, eu li ela toda, e lá no relatório final, eu senti que os parlamentares, pelo menos daquele tempo, eu não sei se a maioria continua ou não, mas eles ficaram muito entusiasmados com essa história de, pelo menos, parcerias público-privadas, que é diferente da privatização, né? Privatização é outro. Mas a parceria público-privada é um passo, é uma mistura. O próprio nome já diz, parceria público-privada. Pelo menos isso, na CPI do Sistema Carcerário de 2015, os deputados ficaram muito entusiasmados. E quando eu terminei de ler, eu disse, rapaz, eu acho que isso vai caminhar. Pela, pelo comportamento dos deputados diante dessas propostas. Algumas empresas, porque tem algumas empresas que gerem presídio, participaram da CPI, foram lá, explanaram, fizeram suas palestras, deram suas, como é que se diz, seus argumentos, expuseram seus argumentos, por que é tão importante a parceria público-privada, e aí mostraram números, babá, e os deputados ficaram, abre aspas, encantados com aquilo. E veio o governo Bolsonaro, acenou para isso, né? O governo Bolsonaro deu uma acenada para isso também, forte, bem forte. E agora o governo Lula me parece também que está acenando, se eu não estou equivocado. Embora a esquerda sempre foi contra esse tipo de iniciativa. Mas, enfim, como é que vocês avaliam esse... Como é que está essa situação? Se vocês estão pesquisando sobre isso, como é que está o cenário aí nesse negócio de parceria privada no sistema? bom, O pessoal comenta, como é que está? tá. É preciso a gente entender o que significa isso, né? Essa parceria, Sim, em que setores dos sistemas, seja no sistema penitenciário ou no sistema socioeducativo, né? Que são sistemas de privação de liberdade, né? Claro que desde Temer, né? Naquele decreto de 2016, logo quando ele assumiu o governo, né? Depois da destituição da Dilma, acho que o decreto é 8.874. Ele já tem sinalizado dessas parcerias, né, desses programas de investimento privado em alguns setores. Agora, ano passado, o governo do presidente Lula já ampliou, né? E aí ampliou esse decreto, né? sim. 2023 ampliou, colocando 8 setores, inclusive o setor de privação de liberdade, né? Os presídios, tal, nesse programa de parcerias, parcerias privado, de investimento, de modo geral. Agora, o que significa essa parceria? Assim, se a gente for olhar do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista prático, os sistemas hoje são, de alguma forma, ou de forma muito robusta, o setor privado está presente, né? Veja bem, hoje em dia, a alimentação dos presos é fornecida pelo sistema privado, Depende. em algumas unidades. Por exemplo, na unidade penal lá do Goiás, quando eu fiquei Por lotado, isso que eu digo que depende do Estado, né? depende do Estado. As Era refeições, quentinha, né? as quentinhas, do setor privado, né? Sim. O próprio presídio foi construído por uma empresa privada. Mas isso é bom ou ruim? Não, calma. Estou dizendo aqui o que é isso, né? Vamos com calma, né? O que é isso? O cara fornece equipamentos de segurança, o setor privado. Fornece alimentação para os presos, setor privado. A própria construção de um presídio, setor privado. Sistema socioeducativo é a mesma coisa. Quem constrói as unidades? Setor privado. Quem fornece limpeza dos ambientes? Setor privado.
A grande questão é o seguinte, isso é bom ou ruim? A pergunta que você faz. Depende. Do meu ponto de vista, eu acho que a atividade fim, se a proposta for essa, como de fato, se fosse espelhar nos Estados Unidos, a proposta for essa, é um problema gravíssimo. Porque você mercantiliza, né? É o sistema privado, é o setor privado entrando dentro de um sistema que tem pessoas como produto, né? Então você mercantiliza. Isso é um grande problema. O serviço público, ele não tem o viés que o setor privado tem, que visa lucro, que não observa a pessoa ali como um produto, e sim como um ser humano. São visões diferentes, perspectivas diferentes, né? Um servidor público, ele não vai ressocializar uma pessoa, ou vai, quanto mais gente, melhor. Não é assim que a gente raciocina, né? O setor privado... O serviço público é o contrário, acaba quer esvaziar o presídio. Esvaziar agora com qualidade, né? Do jeito que fizeram aí em outros países, aí, vamos esvaziar para ver o que dá, e aconteceu o que aconteceu lá na Europa, né? Mas, enfim, voltando aqui. Então, alguns setores do sistema, eu não vejo um grande... Por exemplo? Essa questão da manutenção de unidade. É possível o Estado fazer isso? Entendeu? Manutenção, você diz Manutenção de todos os aspectos. Instalação física. Está entendendo? Eu não vejo como um grande problema. Né? Agora, atividade fim é um problema grave. A atividade fim seria a questão principalmente da segurança. Segurança, da intervenção psicossocial, intervenção médica, sim. Né? Escolar, educativa. Por que na questão médica você não concorda que se fosse o setor privado? Vamos lá, aí o cara vai querer quanto mais preso, melhor, não é? Qualquer coisa que mercantilize não é um problema, não. Assim, é a lógica, o que você está dizendo é lógico, mas eu não consigo ver, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o pessoal quando vem com uma proposta dessa, ele já tem uma projeção, diz, olha, isso aqui a gente tem mercado para um bocado de tempo. Beleza, quando mais ou menos a lógica... é porque, assim, sempre vai ter preso, não adianta aqui, enfim, eu acho... Mas quanto mais melhor, né? Para o setor privado, é ou não é? Para o setor privado, quanto mais a lógica é essa, não tem ponto correr. Não tem ponto correr. Você vai colocar uma escola privada dentro de um presídio ou uma escola pública? Uma escola pública vai prestar serviço para um preso. A escola privada quer prestar serviço para 2.000. Exatamente. Porque ele não vai trabalhar por cabeça? Exatamente. É lucro. Não tem, é simples de entender. Eu acho que não tem muita dificuldade, não. Não tem ponto correr, não. Não tem como fugir. Não tem como fugir disso, não. A empresa quer lucro e acabou. Mercantilização das pessoas, cara. Quanto mais, melhor. Por isso que... Quanto mais tempo ficar ali, melhor. Porque o Estado vai entrar com aquele princípio de quê? Da eficiência, da redução de custo, né? Vai saber assim, ó, eu vou pagar tanto por cabeça. Eu estou usando essa expressão aqui, não me entendo. Não é nada para desumanizar as pessoas, não. Mas não é assim que o sistema privado entende. É por aí mesmo. É por cabeça que eles trabalham. E o Estado também quer reduzir custo. Beleza, eu vou pagar por cabeça. Então, se eu for pagar desse tanto por cabeça, eu quero tanto. Eu só vou trabalhar dentro daquele sistema ali se eu tiver, sei lá, 100 alunos, uma escola privada dentro do sistema público. Isso é só um aspecto do problema da mercantilização, né? Sem contar da desumanização das pessoas, né? Quando você é tratado como um produto, alguma coisa, você praticamente perde a sua essência humana. E o sistema privado é assim. Dizer que o sistema privado é mais eficiente do que o sistema público, só se for na cabeça de gestor que não investe em servidor público efetivo e de qualidade. Servidor estadista, né? Eu posso dar uma de advogado do El Diabo? É a sua função aqui hoje? É que eu gosto de provocações. Como é aquele cara, rapaz, que fazia... Rapaz, ele tinha um programa, provocações, não é feio de apoio, eu não sou feio daquele jeito, não. Mas, enfim. Não é o seguinte. No governo Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Paulo Guedes tinha o costume de dizer que, na média, o servidor público recebe mais do que o servidor da rede privada. Ele dizia isso sempre, mostrava números, enfim, não é uma média, lógico, é uma média, é um cálculo
na média, o servidor público no Brasil ganha mais do que o servidor da rede privada, o profissional da rede privada. Eu estou dizendo isso porque quando você disse assim, que quando o Estado não investe, digo o Estado, né, a gente está falando de poder público no geral, né? É porque o nome Estado, tem gente que só foca o Estado, comunidade federativa, mas o Estado... E aí quando a gente diz que o Estado não investe, não paga um salário tal, toda vez que a gente diz isso, me vem à mente essa história de Paulo Guedes. Eu estou dizendo, Saulo, tu está defendendo fulano? Não, é porque assim, no debate, eu acho interessante quando o cara vem e assim, e mostra alguns dados tal, assim, sabe? E tenta. Porque às vezes a gente fica repetindo a coisa, repete, e esquece de olhar a coisa com mais amplitude, né? Só para lembrar, estou falando o que ele disse, eu não tenho condição de dizer o que ele disse é verdade. Eu acho que, assim, faz um certo sentido, mas o que puxa muito para cima, obviamente, é a galera que ganha muito dinheiro, né? Sei lá, os servidores públicos que ganham muito, terminam puxando para cima nessa média. Mas, enfim, o argumento do cara foi esse. Não sei até que ponto é verdadeiro ou não. Pode ser até verdadeiro, mas esse argumento depõe justamente contra o setor privado, né? Contra o setor privado. Se o setor privado paga menos nesse dado de Paulo Guedes, né? Sim. Paga menos que o setor público, é justamente isso que o setor privado quer. Não pagar nada a ninguém, só ter lucro. Ou quer dizer, ele quer pagar salário zero para o cara trabalhar como escravo. Meio que se aproveita da situação, que é um emprego instável, né? Exatamente. E o que tem para tu é isso aqui. Se tu não quer, tem um bocado aí Agora, que quer. tu imagina isso aplicado à atividade fim da segurança pública. O cara com um vínculo precário. Não, de forma nenhuma. Nessa lógica de Paulo Guedes aí. Eu não... Com o setor privado pagando menos. Falou, tu tá aqui se tu quiser. Se tu não quiser, tu sai, tem outro para entrar, já dá a descontinuidade do serviço, acaba com a qualificação. Essa é uma bola de neve. Eu faço essa provocação. Particularmente, eu sou totalmente contra o setor privado na atividade de fim de segurança pública. Na saúde, não sou da área, não entendo, não vou falar do que não entendo. A gente fala de segurança porque a gente vive e tal. Então, assim, eu sou totalmente contra o setor privado na atividade fim de segurança pública. Contra. Agora, eu acho que, seja qual for a polícia, obviamente respeitando cada uma delas, a estrutura de cada uma, talvez aqui e acolá pode ter setores que possam ser realizados por parceria público-privada. Ponto. Mas na atividade fim, não. Presídio, por exemplo, sei lá, alimentação, não sei, alguns serviços de saúde, não sei, educação, alguns, não sei. Mas atividade fim, não. Segurança, jamais. Segurança prisional, jamais. Tem que ser serviço público, na minha opinião. Mas a gente está só falando, só nós dois. Brandão veio aqui para ficar só olhando. E aí, Brandão, o que é que você acha? É justamente isso. Eu acho que o Osório, ele começou fazendo justamente uma reflexão que nos cabe nesse momento. Depende, né? Se você for pegar, por exemplo, não sei, Saulo, você lê muito, Osório também. Essa história ela começa em 1985 na França e nos Estados Unidos, né? As primeiras implementações de sistema prisional, parceria público-privada, né? Aí a gente está falando do Texas, Califórnia, Ohio, Nova York. E o modelo que foi implantado lá assumiu totalmente, desde as funções administrativas até para atividades fins. Mas começou em quê? Começou nos condados dos xerifes. Sim. Daquelas localidades que seria aqui São José da Mata, alguma coisa parecida, né? Uma localidade, e começou a receber os crimes de menor potencial ofensivo, que seria assim no Brasil, né? Sim. Lá os pequenos delitos. Então eles aproveitaram essa estrutura privada
E começou esse embrião lá. E hoje já há estudos no Canadá, México, e eu acho que Bélgica, Austrália também, que é justamente em fase de implantação, né? Eles estão estudando isso lá, para ver se implanta ou não. Mas qual é o grande Chama PPP, essa É. parceria público-privada. pouco privado? O que é que acontece? O, é, a parte que, no tocante ao Brasil, isso começa no governo de Itamar. Sim. Um fulano chamado Edmundo de Oliveira, você lembra daquele Não. livrinho que nós lemos, um livro bem fininho, um cidadão chamado Edmundo de Oliveira, que à época ele era o presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então ele impetrou lá, começou essa discussão e dali saiu um documento, que eu não recordo agora como é o nome desse documento, em que previa alguns ensaios, mas ele deixou bem claro no projeto dele lá, que o Estado, né, aí uma das discussões, inclusive o Osório levantou aqui um ponto que é interessante, que a primeira delas é a inconstitucionalidade dessa parceria privada, porque o detentor da arte vamos dizer a arte, mas da sanção punitiva, de estabelecer limites entre as pessoas, é o Estado. Então, no momento em que delega isso, mesmo que por tabela, a iniciativa privada, aí já há uma briga no âmbito jurídico, né? Uhum. Alguns falam em inconstitucionalidade de qualquer um desses projetos. Uma outra coisa que o Osório mencionou aqui, que também está lá como um ponto negativo, é a questão da mercantilização. Alguém vai falar em trabalho escravo nesse meio, não sei se você sabe, mas já teve aqui na Paraíba uma instituição que prestava serviço e o público dele existia uma parceria entre essa instituição e uma instituição privada, e lá as pessoas usuárias daquele serviço, elas desenvolviam umas peças e o Ministério Público bateu em cima e proibiu, porque achava que estava havendo uma exploração do trabalho ali, ao invés de uma possível ressocialização, por exemplo, né? Então há esses riscos que está devidamente estabelecido. Aí o que foi que o projeto fez? O projeto, ele só autoriza a parte administrativa. E lá na França, nos Estados Unidos, lá eles são responsáveis por tudo, inclusive assistência jurídica, psicológica, assistência social, um senhor laboratório dentro, aí as questões profissionalizantes, cursos de computação e de outras profissões, para justamente dar esse norte ao apenado ao ele sair de lá. No projeto, pelo menos que eu tenho conhecimento, deve existir outros, mas esse que eu tive acesso, que é dos idos de 1985, ele vai falar justamente que nessa parceria estabelecida vai estar prevista apenas a assunção da parte administrativa. A atividade fim fica com o Estado, porque ele é o único detentor dessa função numa sociedade. Então, eles ficariam com fornecimento de alimentação, ficariam com os cursos profissionalizantes, por que não assistência jurídica e psicológica, essa parte educacional, mas no tocante à segurança, Sim. não. Exatamente. É o que eu vi É o que está previsto lá. É o que eu vi na CPI. Na CPI era mais ou menos isso. A gestão eram 2 diretores. A ideia, 2 diretores do presídio. Um da empresa, o outro do Estado. O da empresa é meramente administrativo e tal, mas o que seria realmente tem o poder de direção do Estado. A segurança do Estado. Escolta, guarita, segurança interna. Agora os demais serviços, alimentação, saúde, educação, ficaria com a empresa. A empresa também ia construir o presídio, bababá, enfim. A ideia central que estava na CPI,
que inclusive ele chama sistema de cogestão, é uma coisa assim, tem dois nomes, são um sistema um pouco diferente, mas semelhante. A ideia é essa, porque assim, tem um sistema que a empresa constrói o presídio, mantém o presídio durante 30 anos, aí vai de acordo com o contrato. Depois desse contrato, o presídio é cedido ao Estado. Passa a ser do Estado o prédio. E tem outro sistema em que a empresa ela meio que quase que domina quase tudo. Fica só o diretor, que é que é um diretor, seria do Estado, tal. Quase que tudo seria a empresa, inclusive a segurança interna. Enfim, são vários Modelos, né? modelos, vários contratos, vamos dizer assim. Mas o que predomina é justamente esse que o Brandão falou, né? Em que a segurança fica com o Estado, segurança interna, externa, tal. A direção é do Estado, é a direção mais forte, vamos dizer assim. E os demais serviços ficaria com a empresa. Vamos dizer, o que predomina mais ou menos é isso aí. Na sua opinião, seria interessante ou você descartaria? Bom, eu sou radicalmente contra a atividade fim ser exercida por pessoas que não sejam servidores estadistas, certo? No seu caso, a atividade fim quer dizer o fim, que é a ressocialização. É a ou seja, socialização, é a segurança. Sim. Assim, no sistema socioeducativo, como o nosso trabalho de agente socioeducativo ele é tanto de segurança como pedagógico, então essa é a atividade fim nossa. Entendi. No sistema penal, o policial penal. É mais punição, né? O penal já é punir. No Punir. seu Então, é mais... punir ali é o monopólio do Estado, tem que ser um servidor estadista. E no sistema socioeducativo não pode ser diferente, tem que ser servidor estadista também, por conta dessa abrangência da medida, né? Ela tem que ter o agente da segurança, que é assim, como o agente socioeducador, né? Que tem um pouco de educador ali. E como o Brandão disse aí, é uma questão de inconstitucionalidade. Inclusive, em 2021, o STF, ele, numa ação de inconstitucionalidade, foi provocado, ele proibiu que o Estado do Espírito Santo fizesse um processo seletivo lá para contratar agentes socioeducativos temporários, né? Ou seja, um vínculo precário. Mas é inconstitucional. Porque o STF entende, como é uma política pública permanente, tem que ser exercida por servidores permanentes, servidores estadistas. Aqui na Paraíba, por exemplo, o sistema socioeducativo hoje teve alguns avanços, né? A gente não pode negar. Sim. Agora, se você for reparar bem, algumas unidades hoje ainda são dirigidas por servidores de vínculo precário. Ou seja, é uma privatização legalizada. A Paraíba tem quantas unidades do sistema socioeducativo? São 8. 8. Né? Algumas têm servidores estadistas efetivos, outras não. Isso, de alguma forma, isso fere o princípio público, né? Sim. O princípio do interesse público. Você coloca uma pessoa ali que não é do sistema, que não é uma pessoa de vínculo efetivo, uma pessoa que não tem compromisso permanente com o sistema, com aquela unidade. Então, isso é um problema, tem que ser corrigido. O sistema penitenciário adulto, vamos chamar adulto, já superou isso aí. Superou isso. Então, o sistema socioeducativo da Paraíba precisa superar isso imediatamente. Vai ter servidores de outras instituições, por exemplo, o Brandão. O Brandão é um servidor estadista que foi diretor da nossa unidade. Ele pode não ter um vínculo permanente com o sistema, mas a perspectiva de um servidor efetivo estadista é diferente. Área, né? Área também, né? Brandão, além de ser um educador de formação da área de sociologia, é um policial, entende desses aspectos todos, mas a perspectiva dele é diferente. Como tem outras unidades aqui no estado que é dirigida por um policial penal. Assim, desvirtua um pouco, tudo certo, mas são perspectivas de estadistas. Sim. Cara que tem vínculo com o Estado e não com o governo.
E quando tem unidades que é dirigida por pessoas que têm vínculo nenhum, tem vínculo com apenas um governo que está aí, a gente perde aquilo que eu disse, né? Perde a manutenção do serviço, a memória de trabalho, porque amanhã ele sai. Sim. Aí a gente perde uma série de coisas. Perde a eficiência no final das contas. Então é preciso ser corrigido. Então, de qualquer forma, esse tipo de prática dentro dessa política pública permanente, de pessoas que dirigem unidade que não tem vínculo permanente, fere, né, aquilo que o próprio STF julgou que é inconstitucional, né, fere o princípio da eficiência, é uma série de coisas. Então tem que ser corrigido, porque isso também é uma privatização indireta, né? Porque o cara está ali com o interesse de quem? Não é do Estado. Porque se ele está ferindo a legalidade, se ele está ferindo o interesse público, se ele está ferindo a eficiência, né? Uma série de outros princípios, então ele está servindo a algum patrão. Não é público. Só pode ser privado. O que não é público é privado, né? Isso aí é vamos dizer assim, do ABC da política, da ciência política, né? O que não é público é privado. Há uma distinção muito clara nesse sentido. Então é preciso a gente avançar. E aí, no que o Branel tocou, a questão da inconstitucionalidade. E o serviço fim é uma coisa muito complexa, é preciso pessoas que realmente estejam ali permanentemente compromissadas com essas políticas.